Que o Senhor continue nos abençoando. Navega sem rumo no mar desta vida, nas águas perdidas, tua nave está, sem ter um amigo que te deu o destino, quando as ondas ali levantarem, ficarás aflito, sem rumo encontrar. Jesus te acompanha, ao seu lado sorrindo, eu vou te ajudar. O mestre acalma toda a tempestade, e na autoridade as ondas pararem, pois ele é a bússola que está indicando tu que estás naufragando nas ondas do mar. A fome e a doença são problemas da vida. Se alguém te convida a desesperar, mostrando as grandezas que oferece este mundo, em dúvidas tu ficas, sem rumo encontrar. Navegas confiando na força divina, pois ela indica o perigo onde está. Ali se chegares, ficarás seguro nos dias futuros, repouso acharás. Boa noite com Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos ler a Bíblia. Atos dos Apóstolos 23, verso 11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém,
assim importa que testifiques também em Roma. Senhor, nós agradecemos por podermos cantar mais uma vez na Tua casa, por estas vozes, pelo corinho, pelos hinos, e porque ainda podemos crer na oração, pela viagem, pelas reuniões, lá em Rio Verde, lá no Uruguai, em dezembro aqui, a viagem de cada irmão particularmente, o negócio de cada um, o trabalho, a saúde, os problemas de um modo geral, Senhor. Tudo isso é encarado pela fé, conforme acabamos de ouvir. Temos de ter uma fé diferente. Muito embora sendo iguais, de carne e ossos, sujeitos às mesmas paixões, mas temos uma fé diferente. Havia tantas viúvas em Israel, mas ela tinha um azeite e uma farinha de boa qualidade, falando do seu calibre. Pedimos o Senhor perdoar os nossos pecados, apagá-los e nos dar sempre uma chance de começarmos de novo. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Esse texto que nós acabamos de ler serviu de base para... Ele é um dos textos, não é? Serviram de base para o irmão Branham falar sobre o absoluto. Paulo estava em meio a umas circunstâncias tão terríveis que somente a soberania de Deus podia fazer com que ele chegasse lá em Roma. Agora, isso tem muito a ver com o que nós estamos enfrentando também, porque ninguém vai enfrentar aquilo que Paulo enfrentou na sua época, no seu dia, na sua era. O que talvez nós enfrentamos hoje pior até do que ele. Paulo viveu um tempo que uma prostituta, uma meretriz, não podia nem mostrar o seu rosto, quanto mais suas pernas, o que as mães de família fazem no meio da rua, as moças. As meretrizes não podiam fazer isso, muito menos as damas, não é? E de longe elas assim mesmo eram reconhecidas porque elas tinham que trançar os seus cabelos e florirem as suas cabeças. Quer dizer, meter flores naquelas tranças assim, para sair na rua. Eram cabeças floridas. Tem muito a ver com essa flor azaiada que se vê hoje aí. E então de longe ela era identificada. Isso falando do tempo em que Paulo viveu. Ele não tinha ali um supermercado, não tinha televisão, não tinha telefone. Ele não viveu nesse tempo. Muito embora ele tenha profetizado sobre o nosso tempo, falando de tempos trabalhosos, em que os homens seriam amantes de si mesmos, os filhos seriam ingratos, e haveriam mulheres carregadas de pecado,
O profeta disse que essas mulheres carregadas de pecado, a que essa profecia se refere, são essas mulheres pregadoras, que estão hoje aí na televisão, e levando o povo a chorar até, convertendo o povo, para o povo ser igual a elas. E paloureiras, mulheres conversadeiras, tratando de vida de pastores, de diáconos, de homens, de governadores, de presidentes, por telefone, pessoalmente, essa coisa toda. Um direito extrapolado, né? Começou pelo direito do voto e veio assim, por fim, colocou-a julgando os homens. Ele não viveu propriamente numa época como essa, mas ele viveu também numa época que ele enfrentou coisas que nós não enfrentamos hoje, como seja, apanhar, ser preso por falar no nome de Jesus Cristo, por falar no nome de Jesus Cristo. Por isso ele tem um outro nome que ninguém conhece, para não enxovalhar. E nós também temos um novo nome. Esse novo nome que nós temos é uma segurança muito grande lá do outro lado, porque Satanás não conhece. Aqui na Terra, hoje, com a informática avançada do jeito que está, é fácil puxar a ficha de um marginal, de uma pessoa, porque está tudo no computador, e até de uma, conforme a Interpol e polícias internacionais eles conseguem até dados de pessoas que estão em outros países. Mas lá não tem jeito, porque o diabo só vai te conhecer pelo seu nome que teve aqui na Terra. Ele nunca vai te conhecer pelo outro nome, e nem tampouco pelo outro corpo. Agora, é claro que a maneira que nós o resistimos aqui é que vai realmente confirmar isso. Então ele teve o seu pescoço amputado, coisa que não acontece agora, assim, fisicamente. Nós podemos pregar a mensagem aqui livremente. A Constituição nos ampara até um certo tempo. Não sabemos se isso vai até o fim, depois que concretizar o ecumenismo. Mas vamos pensar que essa soberania, através do qual faz Deus absoluto, é que determinou e determina os nossos passos aqui na Terra, de todos quantos foram chamados e são reconhecidos por Deus como filhos. É pela soberania, porque na verdade nós somos salvos pela graça. A graça foi o que Ele fez para nós. Obras é aquilo que nós podemos fazer para Ele. E mesmo para fazermos alguma coisa para Ele,
tem que ser pela soberania dele próprio. Porque ele deu o filho para Abraão e depois ele teve que aceitar aquele filho que ele próprio houvera dado a Abraão. Ele deu a fé para Abraão e depois ainda restava ele aceitar a fé que Abraão dedicava nele. Então, nós somos, de um modo geral, assim, crentes dodóis, não é? Principalmente os homens. Qualquer dorzinha, todo mundo vê, todo mundo percebe, e geme, e coisa assim. As mulheres são mais fortes. Algumas delas são dengosas também, não é? Mas a maioria são mais fortes, são mais resistentes à dor, às dores. Mas nós pensamos às vezes que nós estamos fazendo um favor para Deus de virmos à igreja, de sofrermos alguma coisa por causa dele. Quando aquilo foge do limite do nosso entendimento, da nossa compreensão, da nossa aceitação, dos nossos sentidos, nós damos no pé. Nós simplesmente podemos virar as costas e não temos mais satisfação a dar. Agora, quando Deus se tornou realmente absoluto, é diferente. O crente pode vir hoje, senta no primeiro banco, no outro dia senta ali, comportamento completamente até suspeito dentro da igreja. Um dia está demais ali na frente, outro dia passa por meio, outro dia vai lá para trás, outro dia já está lá fora, outro dia desaparece, um pouco aparece de novo. Faz que a igreja fosse um paiol. Mas nós temos que entender que estar sentado em lugares celestiais, assentado no lugar que você é chamado de irmão, é graça. Graça, não repito, não me canso de repetir, é favor imerecido. Se alguns de vocês acham que não são dignos de estar assentados aqui, 10.000 vezes eu mais me acho indigno de estar aqui na frente. E qualquer pastor de bom senso sabe disso, reconhece isso. Nós tivemos quarta-feira passada aqui, aquele pequeno jovem falando. Eu falei no meu escritório lá, comigo mesmo. Vamos Joaquim, vamos ouvir Deus falar. E ele falou sobre o tema em sua presença. E eu estava meditando, é claro, eu estava meditando, pensando assim, gente, a pessoa que não tem um absoluto, ela não tem por que ser fiel. O homem tem que ter uma mulher a quem ele é fiel, dedica fidelidade, respeito e fidelidade. Uma mulher que possa lembrar dela quando outra mulher atravessa o seu caminho. Uma mulher que preencha o seu lugar vazio. A mulher, pela mesma forma. É uma coisa que nós temos de caminhar dentro da vida prática com aquilo que é prático. Não adianta nós estarmos levando as coisas para
o extraterreno, né? Vamos dizer. Nós não somos extraterrenos, nós somos terrenos. E tal terreno, tais os terrenos. E Abraão, aliás, Adão, é o terreno, o primeiro Adão. E Jesus Cristo é chamado de o segundo Adão, esse é o celestial. Porque tal o celestial, tais os celestiais. Conciliar essas duas coisas aqui, ao mesmo tempo, ser celestial, ou melhor dizendo, ser espiritual e ser carnal, ser natural, conforme aos Romanos capítulo 7, eu sou carnal, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E ainda 1 Coríntios 7, quando ele diz que a mulher casada cuida das coisas naturais do mundo para agradar o marido. Como conciliar essas duas coisas? Ser cristão, ser cristã, ser celestial e ser terreno ao mesmo tempo. Comendo, bebendo, tendo que trabalhar, tendo que entrar ali, sair, tendo amor, afeto por alguém, preso, desejando alguém, tendo sede, necessidades biológicas diversas, fisiológicas. Como conciliar uma coisa desta? Essas duas naturezas. Bom, o irmão Brana pegou a experiência do índio que recebeu o Espírito Santo e perguntaram para ele: como é que você está se sentindo depois que recebeu o Espírito Santo? Ele disse: índio está como se tivesse dois cães dentro de si, um preto e outro branco, e constantemente um está rosnando para o outro. E ele disse: qual que é o que vence? Ele disse: é aquele que índio alimenta mais. É claro, ele fica mais forte. Como seja, você se entrega aos olhares, entendendo que não está mais na presença de Deus. Nós ouvimos isso aqui com uma clareza e uma simplicidade muito grande. Então, dá a entender que Deus está longe. É como se tivesse que falar da vida de alguém e outra irmã vai chegando e muda de assunto, porque sabem que aquela irmã não adota aquilo, não é daquilo, tem um porte, um peso, uma personalidade que impõe respeito. Então, vem a irmã, aí já muda de crochê para angu, não é? Eu gostei muito daquilo. E não faz aquilo porque os outros estão vendo. Quer dizer, olha para cima e para baixo enquanto aquela mulher está passando, para ver se não vem algum irmão para poder olhar a mulher, né? Ou está junto com a mulher no carro, com a esposa, ou no shopping e qualquer coisa mas a esposa está junto, né? Os filhos estão juntos. Quando está sozinho, é liberal, libera os olhos, libera a cobiça, entendendo que Deus não está vendo, que Deus está longe, considerando que não está em sua presença, não? Considerando assim, mais ou menos isso. Isso está, quer dizer, está alimentando a carne. É uma fase muito difícil. Ela é horrível, essa fase. E que o sexo fica na
flor da pele, e a malícia, e o julgamento, e por si passa a julgar os outros. Porque, como o profeta diz, tudo que você fala dos outros está em você. Tudo é carne, tudo está aí. Tudo é carne. Às vezes até pelo signo, pela natureza que veio com ela, até pelo signo, é mais acomodado no sentido, fala menos, mas é pela natureza. Não é que foi convertido, é porque não é a natureza mesmo, nasceu daquele jeito. Mas tem outros defeitos que o outro que fala demais não tem. E assim nós vamos enfrentando esse dia a dia, enfrentando essas duas bandas, duas naturezas, que luta terrível. Paulo falou com ele. Agora sempre vai calhar naquilo. O maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham, diz ele. Ele próprio disse. Ele não dava trégua para o William Branham. Ele não dava trégua. Ele não dava. Era, como diz, era na corda curta. Porque é como um animal irracional, ou mesmo um touro, uma coisa assim, que está na chincha, no laço. Estica aquele laço tanto, que 1 centímetro, meio centímetro, 1 milímetro que você ceder, ele vai. Se ceder mais meio centímetro, soltou meio centímetro, a força é tamanha que... Soltou 1 palmo, vai 1 palmo. Soltou 1 metro, vai 1 metro. Porque está com toda a força puxando ao contrário. Na medida que você vai soltando o laço, a carne vai puxando. Mas é a mesma coisa também o lado do espírito. Mas é o seguinte, você deu uma voltinha ali e acabou. Deu uma voltinha, então, às vezes traz até cansaço da mente, porque as pessoas muitas vezes não sabem ancorar, entrar véu adentro, e fica numa lamentação, tudo quanto é mensagem que ouve, desmonta, e aquela coisa toda, não entra véu adentro. Ora, o profeta diz na mensagem véu adentro, que há pessoas que manifestam essa presença, essa glória da Shekinah de uma forma tão natural. Elas não têm que estar lutando com a mente, lutando, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e está toda hora pedindo perdão, toda hora confessando, toda hora. Elas não têm que fazer isso. Elas não estão mais assim, ligando para o que está acontecendo ao redor. Isso não significa que seja somente as pessoas mais velhas, que já estão se desintegrando do mundo, por força de circunstância da idade. Não, isso é um engano muito grande. A velhice não leva nenhuma pessoa a se abster de coisa alguma, pelo contrário, muito ao contrário. Elas querem viver, aproveitar, usufruir o restinho que tem. Enquanto o jovem mesmo, às vezes, deixa para amanhã, eu tenho tempo. Alguém disse para o irmão Branham, você trata as mulheres desse jeito porque você já é velho. Ele falou, não. Eu era rapaz ainda, eu pensava dessa forma, eu já pregava desse jeito. Não é assim não. Mas eu quero voltar, eu estou pelejando para entrar no absoluto mesmo. Porque o absoluto
É uma conclusão. É uma conclusão. Eu sou de Deus. Pronto. Conclui, eu sou de Deus. Eu conheço a mim mesmo. A mim mesma. Mas eu tirei uma conclusão. Eu sou de Deus. Deus é meu soberano. Deus é meu absoluto através de sua palavra, da sua palavra. Eu não tenho que ver Deus, eu não tenho que arrepiar, não tenho nada. Sofrer uma emoção, ver um anjo, ver uma coluna de fogo, tirar coluna de fogo, fotografia de coluna de fogo na plataforma, para entender que Deus está aqui. Não, não tem nada disso não. Isso aí está dando rasteiro em tanta gente, mesmo porque, conversando com os técnicos entendidos, ora gente, há tanto efeito no campo da fotografia, com flash principalmente, que está enganando gente aí, que está aparecendo coluna de fogo. Eu mesmo já apareceu coluna de fogo na minha cabeça. Mas por quê? O que vai alterar isso? Não altera nada. O irmão Brando, se você vê pombinhos, sangue nas mãos, pregadores aparecer sangue nas mãos assim, ó, na hora. Isso não adianta nada. Azeite não resolve nada. Você já pensou? Se nós tivéssemos um culto, vamos dizer, olha, tal dia do ano é o culto da escolha de casamento. Então enchia a mocidade, os moços de um lado, os rapazes do outro. Aí veio o rapaz aqui. Bom, tá bem, aqui está você, né? Pois é, agora vai aparecer uma pomba branca aqui. E você levanta a mão, levantou a mão. A pomba vai sobrevoar aqui dentro, sobre a moça que ela sentar, essa é sua mulher. Vai casar. Seria tão bom, né? Conforme o rapaz, tinha que trazer até um punhadinho de milho. Conforme... Conforme a moça... Não, é de brincadeirinha. Brincadeirinha. Olha, mas seria tão fácil, não? Aí ficaria todo mundo bem casado. Você já pensou se o irmão Brana revelasse os casamentos? Ele disse, não, o quanto é que você a ama? Ah, irmão Brana, eu não posso viver. Então, se você vai morrer sem ela, casa-te com ela. Agora, você vai mostrar, isso é quando você ficar desgostoso com ela. Essa é a maneira quando você realmente ama a Cristo. Porque Jesus não vai responder às nossas orações. Ele não vai responder todas as nossas orações. Você que batizou por último, recém-batizados, os recém-batizados, pode saber, vocês vão ter experiências terríveis. Isso será provado. Será provado. Há fases que nós não temos, ninguém pode fazer nada por a gente, mesmo aqueles que dariam os olhos para a gente, a vida, não podem fazer nada, e Deus permite aquilo. Você fica sozinha, sozinho, e tudo diz que Deus não te ama e que ninguém te ama, que a igreja não te ama, que ninguém te ama. Ali é quando você está realmente sendo aprovado. Você já não está sendo provado, está sendo aprovada, aprovado. Quando você se casou, algo teve que girar através de sua mente, até que você alcançou aquele poste. Diz, é ele, é ela.
é um poste. E isso deve ter sido o amor pela sua esposa ou seu marido. Bem, talvez ela não seja tão bonita quanto a esposa do John. Bem, ela não é isto, aquilo, mas há algo nela que te toca. Ela não é bonita como a outra, mas há algo nela que te toca. Aí vem a pergunta que recebemos outro dia: que jeito que é essa revelação? Você diz, talvez ela não seja tão bonita quanto a outra, ou ele não seja tão bonito quanto o outro, mas tem que haver um absoluto ali que a faz diferente entre todas as demais, que o faz diferente entre todos os demais. E ali então está onde você segura. E se aquilo não está ali, é melhor você não se casar. Aquele poste de amarre, aquele absoluto. Aí então, aí é uma concordância aqui para casamento e divórcio, 236, ó. É uma resposta aqui, ó. Casamento e divórcio 236. Não é? Aí põe lá no paralelo lá de casamento e divórcio 236, põe absoluto, parágrafo 65. O absoluto, parágrafo 65. Agora, às vezes os casados pensam que não precisam disso. Não, vocês estão enganados. Às vezes é quem mais está precisando. Nós podemos citar muitos que tiveram absolutos na Bíblia. Como poderíamos tomar através da corrente desta Bíblia e ficarmos aqui umas 2 semanas e nunca tocar nem mesmo na superfície? A gente, para entrar no assunto, se fôssemos pensar nos absolutos da Bíblia, por exemplo, deixe-me simplesmente trazer 1 ou 2 e falar por alto sobre eles. Veja Jó. Agora ele tinha um absoluto. Veja como agora vem casar com aquilo que acabamos de meditar. Tudo ia errado para aquele homem. Tudo. Tudo ia errado. E no entanto era um homem justo. Era um homem de coração bom. Nós estaríamos desafiando em dizer que ele não era justo, porque Deus disse que ele era justo. O próprio Deus o identificou como justo. Tu viste o meu servo, Jó, justo. Não havia ninguém na terra como Jó. Não. Ele era perfeito diante de Deus e ele sabia disso. Porque ele tinha um absoluto, ele possuía um absoluto. Quando tudo parecia estar contrário, veio enfermidade. Seus amigos devem ter dito: agora aí está você, Jó. Isto prova que você está pecando, você está errado. Mesmo porque a lepra na Bíblia é símbolo do pecado. É a mesma coisa, vamos supor, admito que se Jó vivesse no dia... Esse nome ele é difícil de não dar cacofonia, não é? Se Jó e outra coisa, né? Como Jó e assim por diante. Não tem jeito, é difícil. Mas se ele vivesse no nosso dia... Ele, sabe, ele ia adoecer de AIDS. AIDS. Aí, o que iam dizer dele? Jó, você andou por aí, né? Arriscou as coisas. A sua vida e a consequência veio.
Porque se tem uma doença que é realmente apocalíptica, ela vai se tornar crônica, estão dizendo, mas matando, não é igual a gripe. A gripe é uma doença crônica, mas adquirir-se anticorpos. Agora, esse astuto, maligno, ele está mudando todos os dias. Como é que faz? Associa que, como ele disse, 2 semanas não dá. Associa isso aqui com a mensagem, esteja certo de Deus, você que gosta de relacionar. Esteja certo de Deus. Aí você vai encontrar que depois que você examina tudo, então a coisa está difícil, está empretejando cada dia que passa. Esteja certo de Deus. Esteja certo. Isso é que é o absoluto. Você tem esse absoluto? E então os bispos vieram, eles chamaram os confortadores de Jó. Vamos confortar o Jó. Bom, Brana, a exemplo de Elias, como era o espírito de Elias mesmo, tem alguém que até parece que está zombando, não é? Muita gente saiu da igreja de irmão Branham dizendo que irmão Branham estava insultando elas. Desse jeito. Eles chamaram os confortadores de Jó. E em vez de confortá-lo, eles nada viram exceto pecado em sua vida. Porque Deus havia tratado com ele à sua maneira. Eles pensaram, naturalmente, que Jó tinha sofrido uma amnésia e perdido a identidade e não sabia o que era pecado. Hoje pode ter alguns companheiros que procedam da mesma forma. Acha que o outro perdeu a noção do que é pecado. E quer mostrar para ele que aquilo é pecado. Como se ele não soubesse o que é pecado. Isso é o que complica muito as vidas na igreja. Isso semeia até a semente da divergência. É outra mensagem que pode se relacionar quando está havendo divergência. É a discrepância, não é? Dá na mesma. Aí começou a coisa. Seus filhos foram mortos, suas propriedades foram queimadas, tudo estava errado, e até mesmo sua própria vida corria risco, assentado no monte de cinzas, cheio de feridas da cabeça às solas dos pés, e até mesmo sua amada e dócil companheira, a mãe daquelas crianças, disseram, disseram que está errado, disse, você deveria amaldiçoar a Deus e morrer. Eu disse agora no programa, ao vivo, que fizemos daqui, eu disse que Ló, até ali ele foi muito bem. Se a mulher dele tivesse caído ali, quebrado a perna, ele estaria com ela. Se ela tivesse caído enferma ali, uma febre, uma coisa, ele estaria com ela. Mas olhando para trás, ele não olhou, ele não estava com ela. Significa que ele não estava casado com ela. Naquele espírito. O profeta diz que de todos os modos, Sodoma estava no seu coração. Ela teve que dar aquela grande olhada. Você amaldiçoa Deus e morre. Mas, diante de tudo aquilo, Jó tinha um absoluto.
Naturalmente ele ficava envergonhado, o seu rosto queimava, ele não tinha como explicar, ele não tinha justificativa. Quem quisesse se portar bem de tal forma que agradaria até o próprio Deus, tinha que suportá-lo naquela condição e não deixar lá no seu travesseiro, lá no seu quarto, vir nenhuma interrogação a respeito de Jó. Não é fácil, não é? É custoso. Não é fácil, é difícil. Não tem jeito. Nem mesmo lá no travesseiro. É muita imunidade. Precisava estar tão seguro, ter o mesmo absoluto que Jó tinha. Quer dizer, estar na mesma convicção. Em tempos de enfermidades, se nós pudéssemos simplesmente nos unir àquele absoluto, porque quando nós esquecemos, a primeira reação que tem quando o médico fala detectou uma doença no corpo humano, a primeira reação que tem, ela é completamente contrária à fé. A primeira reação. Depois você tem que reagir ao contrário daquela reação. Tem que reagir, sofrer uma reação contrária, vir uma tempestade maior do que aquela tempestade. E encarar realmente que, afinal de contas, você não está aqui lisando o banco por brincadeira, e afinal de contas ter ouvido para quê, e por quê, e para quê? Em tempos de enfermidade, se nós pudéssemos simplesmente nos unir àquele absoluto. Ele diz na mensagem A Fé Perfeita que você daria uma risada na cara do médico. Não simplesmente como uma tonteria, se autossugestionando, para dizer que com aquilo você vai ser curado. Não é não. É questão de ter ou não esse absoluto, estar ou não ancorado, estar ou não véu adentro. Jó sabia que ele havia feito a ordem de Jeová, aí vem esteja certo de Deus. E ele tinha fé no que ele havia feito, porque Jeová requereu aquilo. Se pudéssemos simplesmente fazer aquilo, Jeová requereu um holocausto para o seu pecado. E Jó não somente para si mesmo, mas para seus filhos. Ele teve que fazer um holocausto. E isto tudo, foi tudo que Deus requereu de Jó. Agora, veja só. Aqui na graça, não no tempo de Jó, na graça, no nosso tempo agora, o próprio Deus já proveu esse sacrifício por nós. É simplesmente uma questão de aceitação por revelação divina. É um processo que acontece de forma tal que você não tem explicação. Não tem como explicar. Ninguém explica a salvação, como não explica a eletricidade. Agora, isso nem se compara, nem milésimo, em relação à vida eterna. Isso é profundo demais. E com o nosso tempo já vencido, a gente chega à conclusão seguinte: que nós temos realmente essas 3 etapas. Essa primeira, que forma, que fomenta
que é vivida pelo primeiro amor. Mas ela é seguida da segunda etapa, que é horrenda, que é difícil, que é uma provação. Seguida disto, e por fim, vem a última etapa. Compare, pense, leia o livro de Jó. Você diz assim: bom, eu quero uma resposta para isso, para aquilo. Você encontrou, você foi respondido hoje. A irmã que partiu hoje, ela enfrentou circunstâncias quase alheias a, sei lá, os sentimentos humanos, humanamente impossíveis de suportar. Muitas outras não teriam suportado. E uma sua amiga, irmã, disse: por que você não foi no escritório, não vai no escritório conversar? Ela disse: mas não adianta, porque todas as vezes que eu chego no santuário, que eu ouço a palavra, já está me respondendo tudo, já está me falando tudo, está dizendo tudo aí. Eu chego lá, ouço as respostas de tudo. Porque, na verdade, se você sair de casa com a necessidade de uma fala especial, às vezes até sobre uma viagem, uma coisa, gente, faça experiência, fique no Espírito e vê se Deus não fala daqui. É só questão de ficar como dizem, com a antena ligada. Eu gostaria que isto fosse tudo o que ele requeresse hoje. É menos do que aquilo. É menos do que aquilo. Isso aqui é o parágrafo 71. 71, 72. É menos do que aquilo. Somente fé em sua palavra. Se você faz de sua palavra o seu absoluto. Então, o blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, acaba. Nós estamos com o mundo cheio, Estados Unidos cheio de blá blá blá. Blá 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 sobre a tenda, blá 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 sobre os selos, blá 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 sobre os trovões. E um diz isso, aquilo, outro, um faz um estudo de cá, outro tem uma igreja mais santa do que a outra. E não tem nada, só blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Gente, isso aqui é simples, é só levar o povo. Você pega isso aqui, abre a mensagem, abre sua Bíblia, abre a mensagem em qualquer lugar, Deus fala com você. Lá na sua casinha, lá no seu ranchinho, Deus fala com você do terreno e do espiritual, do físico e do celestial. Não tem onde a gente abre que Deus não fala com a gente. A gente tem que correr, né? Esconder. Tem que esconder. Deixar essa Bíblia para lá, porque ela é igual a minha mãe falar: eu não vou falar com minha mãe porque eu já sei o que ela vai falar. Eu não vou falar com essa Bíblia porque eu já sei o que ela vai falar. E eu quero esse negócio, eu vou fazer esse negócio, eu vou fazer aquilo. Bom, irmão Brandi, se você veio comunicar, tudo bem, Deus te abençoe. Você não está querendo ouvir a voz do Senhor, não. Você veio apenas comunicar. Tudo bem. É só tê-la como absoluto. Pronto. Mas nós, começando por mim, somos teimosos. Eu quero estudar esse absoluto aqui com a igreja assim, em cada ocasião oportuna. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor, é tão real aquilo que a gente vê nessa mensagem,
nesta Bíblia Sagrada, nestes selos. E nós não temos que fazer mistérios, porque tudo é na maior simplicidade. De todos os modos, nós continuamos encarando a realidade do terreno, do material, do físico, e sempre esperando em coisas que não temos como humanos, porque caso contrário a nossa fé seria comum. Mas essa fé perfeita é para termos aquilo que não podemos ver, que esperamos, que é invisível, é chamarmos as coisas que não são como se já fossem. Essa foi a meta de Abraão, mesmo secando-se cada dia que estava passando com sua mulher, Sara. E nós chamamos aquilo que não é para os nossos sentidos como se já fosse. Temos aí as peças de roupa, os livros de oração, os pedidos de viagem, os pedidos dos encontros, dos companheiros, dos amigos, dos inimigos, dos que nos maldizem. Abençoa-os também, abençoa cada um deles, suas famílias. Os que nos bendizem também sejam abençoados, suas famílias também, toda a família Brana na terra. Dá-nos corações puros, renova em nós espíritos retos, os quais o Senhor não despreza, ó Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor respondeu o anseio, a necessidade do dia hoje. O absoluto no seu coração, o absoluto sobre essa doença maligna, o absoluto sobre esse vírus, esse germe do mal, o absoluto de Jó, o absoluto de Abraão, de Davi, dos apóstolos, do irmão Brana, que vinha na caverna. Ele cura, Ele dá força para prosseguir, sendo humano. Eu sou humano, nós somos humanos. E vamos receber corpos celestiais, conforme o dele, com o poder de sujeitar a si também todas as coisas. Aleluia! Essa é a bênção desta noite. Você não tem que sentir nenhuma emoção, nenhum arrepio, para ter esse Deus como absoluto. Senti-lo assim, crer que Ele está com você. Ainda que tenha passado pelo vale da sombra da morte, ainda que tenhas descido lá na região dos perdidos, mas esse absoluto se fez sentir, se faz sentir a cada momento. É o que tem nos sustentado nessa segunda etapa que eu enfrento, que você enfrenta, em nome do Verbo de Deus, debaixo do trono do Cordeiro Sangrento, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa bênção seja selada na sua vida. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso.